Olá, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar todas as plantas que eu cultivo nos vasos aqui no quintal de casa. E também vou te dar muitas dicas para que você tenha sucesso no seu cultivo caseiro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Mari Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Quem acompanha o Minuto Horta aqui no YouTube sabe muito bem que eu já publiquei diversos vídeos mostrando como é que podemos fazer o cultivo de hortaliças, frutíferas, ervas aromáticas, temperos em vasos. E hoje eu vou mostrar todas as plantas que eu cultivo nos vasos no quintal da minha casa. Porém, eu vou presentear as 4 primeiras pessoas que acertarem a quantidade de vasos que eu tenho no quintal da minha casa. As 4 primeiras pessoas vão poder escolher entre uma muda de amora portuguesa ou uma muda de figo roxo. E o Minuto Horta vai entregar na casa de vocês. Então, boa sorte a todos e bora pro vídeo. Bom, então para você que não conhece, essa é uma camélia vermelha. Eu fiz uma estaca dessa planta, peguei um galho dela, coloquei no solo, ele já enraizou e agora sim eu posso transplantá-la para o seu local definitivo. Ela está em um vaso de 15 litros. Do lado eu tenho uma jabuticabeira. Olha só como essa planta está bonita, cultivada em um vaso de 60 litros. O centro dessa planta está aberto para a boa entrada do sol, aonde formam as jabuticabas, e também para a boa circulação de ar. Dificilmente essa planta será atacada por alguma doença, como por exemplo a ferrugem, por alguma praga, como por exemplo a mosca branca, por conta das podas realizadas nela. Aqui eu tenho 2 giloeiros, um em um vaso de 25 litros e outro em um vaso de 10 litros. A única diferença é que essa planta ficou menor do que essa planta aqui, por conta do tamanho do vaso. Porém, os frutos são do mesmo tamanho. Não teve diferença no tamanho dos frutos. Uma praga muito comum que vai atacar o nosso cultivo de jiló, o nosso cultivo de berinjela, é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? É bem pequenininho. É conhecido como percevejo rendado. Para combater essa praga, precisamos aplicar aqui no giloeiro ou na berinjela, né, o óleo de andiroba ou o óleo de nim fitonim, que já será o suficiente para acabar com este problema. Ele acaba deixando as folhas todas manchadinhas assim, ó. Então, se a folha do seu giloeiro estiver assim, é sinal que está sendo atacada pelo percevejo rendado. Aqui do lado, em um vaso de 50 litros, eu tenho um pé de pera d'água. Eu ainda não postei este conteúdo aqui no canal, porém, será um conteúdo que eu vou postar. Olha só, aqui emitiu uma florzinha e quem sabe forma aí a minha primeira pera. Aqui do lado, em um vaso de 40 litros, eu tenho um cajamirim. Olha só, ele já está frutificando e com certeza daqui a pouquinho eu vou postar um conteúdo sobre essa planta aqui. Do lado eu tenho o abacaxi no vaso, já pode ser colhido este abacaxi, já começou a amarelar. E ele está num vaso de 20 litros. Aqui já emitiu seus novos brotos para que eu possa dar continuidade no meu cultivo de abacaxi. Se você não sabe, o abacaxizeiro só dá apenas um abacaxi, porém ele te fornece diversas outras mudas que vão lhe proporcionar um novo abacaxi. Aqui do lado, olha só que coisa linda, gente. A manga em um vaso de 40 litros. Olha, essa manga é a Palmer, tá? Olha que legal. Estou muito feliz com a frutificação dessa planta este ano, tá?
Obviamente que eu precisei aplicar fungicidas selo verde, que são permitidos na agricultura orgânica, para que todas as flores não caíssem, né? A mangueira, infelizmente, é muito atacada por doenças fúngicas, como por exemplo a antracnose, que faz com que todas as flores caiam e não formem os frutos. Então, para evitar isso, eu precisei aplicar fungicida selo verde. Eu ainda vou fazer um conteúdo aqui no canal mostrando como é feita essas aplicações, que produtos podemos utilizar para que possamos ter uma colheita surpreendente como essa. Aqui, do lado da mangueira, eu tenho um pezinho de citronela, está no início do cultivo e eu ainda vou publicar um vídeo sobre o cultivo de citronela. Aqui em um vaso de 33 litros, eu estou cultivando um abacate através da sua semente. Óbvio, não é o melhor método de plantio do abacate, porque demora muito tempo para frutificar. Mas eu vou esperar agora que essa planta tenha a grossura de um dedo ou de um lápis aqui no caule central, para que eu possa fazer uma enxertia nessa planta e dessa forma eu agilizo o processo de frutificação do abacateiro. Aqui eu tenho uma cereja do Rio Grande, que eu plantei através de sementes. Já tem 4 anos que eu cultivo essa planta e até hoje ela não frutificou. Ela floresce, porém ainda não frutificou. Aqui eu tenho um abacaxizeiro da espécie do abacaxi pérola em um vaso de 25 litros. Neste vaso de 40 litros eu tenho um mamoeiro. Olha só que bonitinho o mamão aqui. Estão formando mais mamões ali em cima. Então, se você quer plantar mamão em vasos, não se preocupe, porque eu já postei um vídeo sobre o cultivo de mamão no vaso, passo a passo. Aqui do lado eu estou começando a cultivar a cavalinha, né? Se você não sabe, a cavalinha é um poderoso fungicida natural. Ela vai ajudar aí muito no combate de uma doença conhecida como ferrugem. Aqui neste vasinho de 25 litros, eu tenho uma amoreira. Tá, essa é a amora mais miudinha. Não é aquela amora muito grande como a amora portuguesa, por exemplo, que eu também tenho em vasos. Neste corredor aqui do lado, eu tenho o curry indiano. Ele já floresceu, agora está aqui com suas sementes, que eu posso captar e plantá-las para ter um novo pé de curry. O curry indiano é muito utilizado para combater o ataque do psilídeo nas plantas cítricas. Eles plantam o curry entre as fileiras das cítricas e aplicam os venenos no curry, porque o curry é uma planta hospedeira do psilídeo, tá? É um tempero maravilhoso, com um cheiro extremamente forte e é uma delícia. Eu estou fazendo um vídeo sobre este cultivo e daqui a pouquinho vai ficar pronto e vocês vão adorar este vídeo também. Aqui do lado eu tenho uma hortelã japonesa, ou Vick, como popularmente também é conhecida. É essa espécie de hortelã que extraem o óleo essencial para o preparo de balas e chicletes, sabor hortelã. A hortelã japonesa e a hortelã pimenta são cultivadas para a extração do óleo essencial. Aqui do lado eu tenho a cebolinha mais fina do mundo, conhecida como ciboulette ou cebolinha francesa, cultivada em um vasinho de 5 litros, tá? Essa planta não precisa de um vaso muito grande para ser muito produtiva. E essa espécie de cebolinha aqui é uma delícia. Se você não conhece, plante na sua casa que você não vai se arrepender. Aqui do lado, em um vaso de 33 litros, eu tenho um pé de louro. Esse louro é macho. Se você não sabe, o louro pode ser macho ou fêmea. É uma planta dioica. Aqui do lado deste louro, eu plantei, por experiência, um pezinho de alho poró. E olha só quem está no alho poró visitando ele. Vou dar um peteleco. Um percevejo.
Bom, eu fiz um experimento, tá? Eu plantei este alho poró em um vasinho de 5 litros. E até que foi bem, viu? Eu achei que não ia dar em nada, até que deu. Então eu vou fazer um vídeo sobre este cultivo em um vasinho de 5 litros para que vocês vejam. Aqui em um vaso de 33 litros eu tenho um outro pé de louro. Espero que este seja fêmea, para que eu possa ter as sementes de louro. Eu preciso ter um pé de louro fêmea e um pé de louro macho, para que eu possa ter os frutos do loureiro. E daí eu tenho as sementes para plantá-las. Bom, aqui em um vaso de 33 litros eu tenho o cultivo de capim-santo ou erva cidreira, né? E também vou fazer uma postagem sobre este conteúdo para que vocês vejam como é feito este cultivo passo a passo. Aqui eu tenho uma canela do ceifão, ou canela de Sri Lanka. Essa é a canela mais cara, porém a que a gente mais encontra no mercado é a canela da China, né? A diferença entre a canela do ceifão, ela tem uma casca mais fina e mais clara. A canela da China é uma casca mais grossa e mais escura. Aqui eu tenho o nirá, ou alho japonês, como popularmente também é conhecida. Essa planta é um tempero maravilhoso que tem o sabor de cebola e alho juntos na mesma folhinha. Eu adoro, eu acho incrível este tempero aqui. Aqui do lado eu tenho uma outra canela do ceifão. Essa planta começa a descascar o seu tronco depois de 3, 4 anos de cultivo, tá? E durante o outono ela descasca o seu tronco para a gente captar suas cascas e depois utilizá-las. Eu fiz uma mudinha da planta mãe e ela está indo super bem aqui. Aqui do lado eu tenho um pé de cravo da Índia. Essa planta até hoje não floresceu, já estou no meu 3º ano de cultivo e ela está cultivada em um vaso de 33 litros. Aqui do lado eu tenho um alecrim, outro alecrim, aqui é o espacinho dos alecrins, todos cultivados em vasos de 15 litros, tá? Aqui do lado eu tenho, você conhece essa planta aqui? É um coentro do norte, ou coentro selvagem. O cheiro dessa planta é igual ao coentro que a gente mais conhece, aquele coentro de folhinhas, tá? Então, se você tem dificuldade para o cultivo de coentro, eu indico que você cultive esse tipo de coentro aqui, que ele é mais fácil de ser cultivado. Aqui do lado eu tenho uma salsinha cultivada em um vaso profundo. O grande segredo da salsinha é que o vaso precisa ser profundo, porque a raiz dessa planta é profunda. Quanto mais profundo for o vaso, mais bonita vai ficar a sua salsinha cultivada. Aqui em um vasinho de 10 litros eu tenho uma sálvia comum. Já mostrei para vocês como é que se faz o cultivo de sálvia em um vaso e também como é que se faz o cultivo de sálvia em uma garrafa PET. Aqui do lado eu tenho uma sálvia variegata, possui 2 cores, né, nas suas folhas, branca e verde. Aqui eu tenho um manjericão roxo que eu deixei florir justamente para chamar as abelhas para o meu pomar, né? Assim elas vêm aqui captar o néctar dessas flores e acabam polinizando as flores das minhas frutíferas também. Aqui do lado eu tenho uma arruda, olha só como ela está bonita. Eu mostrei para vocês como é que podemos fazer o cultivo de arruda, passo a passo, da muda até agora. E olha só, o grande segredo dessa planta é colocar pedras dolomita, né? Essas pedras liberam um pozinho que vão deixar o solo mais alcalino, o que é ideal para o cultivo de arruda. Aqui do lado, em um vaso de 25 litros, eu tenho o meu boldo, né? O boldo é um excelente repelente de insetos. Eu falo que o boldo
não tem ataque de pragas, e muitas pessoas falaram para mim: ai, o meu boldo está cheio de percevejo. O percevejo usa o boldo como planta hospedeira, ele não está aqui sugando a seiva do seu boldo, porque o boldo é horroroso, né, gente? Tem um sabor amargo terrível, e para os insetos também vai ter este sabor amargo. Aqui em um vaso de 40 litros, olha só, eu tenho um rosmarim, ou planta curry também, como é conhecida. Este é um tempero muito forte, já faz 4 anos que eu cultivo essa planta, por isso ela está grande desse jeito. E eu, particularmente, adoro o sabor deste tempero para temperar carnes, frangos, peixes. É uma delícia. Aqui, neste outro corredor, eu tenho uma outra jabuticabeira. Essa jabuticabeira está sendo cultivada em um vaso de 40 litros. Já faz mais de 2 anos que ela está neste vaso. E para que ela possa continuar tendo um bom desenvolvimento e ser muito produtiva, este ano eu vou transplantá-la para um vaso de 50 litros. Um vaso um pouquinho maior. Essa planta também está aberta aqui no núcleo dela, né? Para a boa entrada do sol, circulação do ar, assim como a minha outra jabuticabeira. Como vocês podem ver, todos os galhos e tronco dessa planta está recebendo a luz solar, e isso é fundamental para que ela possa ser muito produtiva. Aqui em um vasinho de 25 litros eu tenho um outro abacaxi da espécie pérola. Neste vaso de 40 litros eu tenho, olha só que legal, você sabe que planta é essa aqui? Acertou, se respondeu caqui. Olha só que bonito. Esse aqui é o caqui chocolate. Olha como está carregada essa planta, gente. Eu estou muito feliz com o meu cultivo de caqui em um vaso de 40 litros. Olha só quanto caqui. E olha que legal a cobertura morta que eu fiz neste vaso. Eu utilizei aqui as cascas de amendoim. Aqui do lado, em um vaso de 20 litros, eu tenho um outro pé de abacaxi. Eu vou colocando os abacaxizeiros entre as frutíferas, porque essa planta pode ser cultivada tanto no solzão forte, como também entre as plantas, pegando um pouquinho mais de sombra, que ela também será produtiva do mesmo jeito. Aqui do lado, em um vaso de 25 litros, eu cultivo uma goiabeira da espécie paluma, tá? Olha só quantas goiabas. Agora já é o momento ideal para começar a fazer um ensacamento dos frutos. Por isso você está vendo aqui embaixo um saquinho, tá? Se você não ensacar a sua goiaba, infelizmente ela será atacada pela mosca da fruta. Então as goiabas que já estavam maiores eu já ensaquei. E agora vou ensacando conforme elas forem crescendo. Olha só, aqui ela já está crescendo, já está no tamanho ideal para ser ensacada. Antes de ensacar, quebre essas partezinhas aqui, porque infelizmente com o vento elas acabam rasgando o saquinho, tá? Então, para evitar que o saquinho rasgue, retire a ponteira da goiabinha antes de ensacá-la, tá? Agora ela pode ser ensacada sem nenhum problema. Bom, aqui do lado, em um vaso de 33 litros, eu tenho um pezinho de gabiroba. Se você nunca viu, essa é uma gabiroba. Eu ainda não postei este conteúdo aqui no canal, porque eu estou esperando essa planta frutificar, para daí sim fazer um conteúdo de qualidade. Aqui do lado eu tenho um pé de siriguela, cultivada em um vaso de 50 litros. Eu mostrei como é feito este cultivo aqui no canal, porém não deu tempo de mostrar a frutificação dessa planta. E olha só como está carregada de siriguelas. Tem muita siriguela por aqui, gente. Estou muito feliz com este cultivo também.
Olha só. Infelizmente não dá para ver muito, né? Porque eu coloquei o véu aqui para proteger os frutos do ataque da mosca da fruta. Aqui na região sudeste e sul do país, a mosca da fruta também ataca a siriguela e precisamos protegê-la, tá? Olha só que coisa linda, gente. Eu tô muito feliz, eu amo essa frutinha aqui. Meus amigos do Nordeste sabem que quando eu chego no Nordeste no final do ano, a primeira coisa que eu quero fazer é comprar siriguela. E agora eu tenho siriguela na minha casa, tô muito feliz com isso. Olha só que coisa linda, gente. Então, para você que quer plantar siriguela e não tem espaço, em um vaso de 50 litros, essa planta será muito produtiva. Olha só que coisa linda. Aqui do lado, eu tenho em um vaso de 40 litros, uma lixia da espécie Kuei Pink, ou lixia roxa. Essa lixieira, ela frutifica todos os anos. Ela é uma lixia para um clima mais quente, suas folhas são mais finas e essa espécie não é atacada pelo ácaro da irinose da lixia, tá? Que deixa as folhas todas encarquilhadas, embaixo fica tipo um veludo marrom. Eu tenho outra espécie Bengal para mostrar para vocês, então fiquem tranquilos que eu vou mostrar como é essa doença aí, caso você não tenha visto. Olha só como ela frutificou. Porém, os passarinhos atacaram todas as minhas lixias. Eu fiquei só com essa daqui, ó. Eu não sabia que eles atacavam essa espécie de lixia, porque a Bengal eles não atacam, tá? Agora, essa daqui aconteceu isso, infelizmente. Para o outro ano eu vou ficar mais esperto e vou proteger meus frutos. Aqui eu tenho um outro pé de abacaxi pérola em um vaso de 50 litros. Eu tenho uma outra goiabeira, essa já é da espécie tailandesa. A paluma, a primeira que eu mostrei, também é uma goiaba grande, tá? E essa também é. Os frutos chegam a pesar até 800 gramas cada um, tá? Bom, olha só, tá vendo aqui todo rasgado o saquinho? Quem rasgou? O marimbondo caboclo. Ele veio aqui e começou a rasgar os saquinhos. Olha só. E só dessa planta, tá? As outras ele não rasgou, mas dessa ele tá rasgando. Não sei porquê. Aqui do lado, outro abacaxi pérola em um vasinho de 20 litros. Em um vaso de 50 litros, olha só a minha figueira. Olha como essa planta está carregada de figos após a poda. Então, se você não poda a sua figueira achando que vai matar essa planta, olha a frutificação incrível dela. Olha quantos figos nessa ponteira. Tem muito figo por aqui, gente. Então, a poda da figueira é fundamental e essa poda é realizada durante o inverno. Aqui eu tenho um mirtilo para clima quente. Essa planta não está frutificando porque eu fiz um experimento. Eu plantei ela somente no substrato e não deu certo. Essa planta precisa de oxigênio nas suas raízes para que ela possa ser muito produtiva, tá? Aqui eu tenho o cultivo de mirtilo para um clima frio. Olha só a diferença das folhas, né? Bem diferente da de clima quente. Porém, este mirtileiro foi cultivado com substrato ideal. Muita casca de arroz, praticamente não tem substrato, né? Terra aqui, só substrato. Essa planta precisa de muito oxigênio nas suas raízes para que ela possa ser muito produtiva. E como vocês podem ver, tá cheio de mirtilo por aqui. Pena que os passarinhos atacam o mirtileiro. E isso não tem o que ser feito. Na verdade, a gente pode colocar uma tela no mirtilo para protegê-lo, sabe? Como eu fiz aqui, ó. Joguei uma tela em cima. Só de jogar a tela em cima já vai assustar um pouco mais a ação dos passarinhos. Olha só, que delícia. Esse aqui já está prontinho
para ser comido e eu vou aproveitar. Não sou bobo? Que delícia! Muito docinho. Então, se você quer cultivar mirtilo em casa, cultive em um vaso de 33 litros, que essa planta já será muito produtiva. Olha só a quantidade de mirtilos que essa planta está me oferecendo. Aqui eu coloquei um saquinho numa ponteira para proteger os frutos do ataque dos passarinhos. Neste corredor aqui, olha só o pessegueiro como está, gente. Estou fazendo ainda a formação da copa dessa planta, então o meu foco ainda não é frutificação, e sim formação da planta. E para você que viu o vídeo da poda do pessegueiro, que ficou só um tronquinho aqui embaixo, essa planta já emitiu diversos novos brotos e com certeza para daqui mais 2 anos ela será muito produtiva. O pessegueiro é muito atacado por essa praga aqui, ó, conhecida como mariposa oriental. Ela vai atacar todas as ponteiras do pessegueiro. É uma mariposa que tem hábito noturno, deposita seus ovos nos brotos novos. Esses ovos eclodem, se transformam em pequenas larvas que vão consumindo o pessegueiro aqui no broto dele, causando esse estrago que vocês estão vendo. Para combater essa praga, precisamos instalar armadilhas delta com feromônio para capturar a mariposa adulta, que é quem deposita os ovos nos brotos novos do pessegueiro, tá? Aqui do lado eu tenho um outro vaso de 20 litros com abacaxi pérola, que já produziu o seu fruto. Agora eu estou esperando esses filhotes se desenvolverem até atingirem 1 palmo de altura, para que eu possa destacá-los daqui e continuar com o meu cultivo de abacaxi. Aqui do lado eu tenho a outra figueira, o figo da espécie roxo, né? Olha só, essa planta eu deixei na poda de inverno apenas este galho central. Surgiu esses outros brotos aqui para a formação da copa da figueira. Aqui embaixo também emitiu alguns novos brotos. Eu preciso destacá-los daqui, eu não posso deixá-los por aqui, tá? Para que essa planta tenha uma boa formação da copa dela. Ela ainda não começou a formação dos seus frutos, porém dá para ver aqui na axila da figueira um pontinho que vai iniciar a frutificação dessa planta. Então ela teve uma frutificação mais tardia, diferente dessa outra que está aqui do lado e já tem seus figos. Aqui neste vasinho de 25 litros eu cultivo um limão Tahiti. E como vocês podem ver, essa planta está produzindo seus frutos, está com uma florada bem bonita e vai me produzir muitos limõezinhos em um vasinho de 25 litros. Aqui do lado eu tenho uma berinjela que começou a sua frutificação. Olha só que bonitinha, a berinjela bem pequenininha. Ela está sendo cultivada em um vasinho de 25 litros também e vai me produzir muitas berinjelas. Aqui neste vaso de 50 litros eu cultivo um cajueiro. Olha só que legal. Eu ainda não postei este conteúdo aqui no canal, porque eu estou esperando essa planta frutificar. Ela já começou a sua floração, como vocês podem ver. Olha só que belezura, as flores do cajueiro. Olha só. Muitas pessoas me perguntam se o cajueiro precisa de 2 plantas para frutificar, e a resposta é não, porque na verdade as flores do cajueiro são flores hermafroditas e flores masculinas. As flores masculinas abrem das 8 da manhã até as 5 da tarde, e as flores hermafroditas abrem apenas das 10 horas da manhã até o meio-dia. Então, por conta disso, a frutificação pode ser pouca, se não houver a presença de insetos polinizadores. Neste horário, dificilmente o cajueiro vai ser polinizado. Bom, aqui deste lado eu tenho uma outra figueira, também da espécie de figo roxo, que já está frutificando. Essa planta eu não podei este ano, né? Eu apenas adubei ela
e ela está muito bonita. Ela será podada para o próximo ano. Infelizmente a figueira é muito atacada por essa doença aqui, olha só, conhecida como ferrugem. A ferrugem acaba deixando a folha daqui a um tempo amarelada, essa folha vai cair e consequentemente não formam-se figos, porque o figo precisa da folha aqui trazendo nutrientes para ele ali, que é formado na axila, para que ele possa crescer. Se não tem folha, não tem figo. Então, por isso que aqui tem esses figos, depois ficou, olha o tempo sem frutificar, porque aqui essas folhas foram atacadas pela ferrugem, aí ela para de frutificar, aqui como eu comecei a cuidar, ela vai voltar a frutificar. Então, a figueira tem este problema de ser atacado pela ferrugem. Aqui do lado eu tenho um pezinho de goiaba amarela. É o primeiro ano de cultivo dessa planta, eu ainda estou fazendo a formação da copa dela para que essa goiabeira seja muito produtiva. Aqui deste lado eu tenho uma goiaba paluma, que também está no seu primeiro ano de cultivo, porém ela já tem aqui 1,80 m e começou a emitir a sua primeira florada. Então provavelmente para este ano eu já vou ter goiaba da espécie paluma em um vaso de 25 litros. Aqui eu tenho o espacinho do tomilho. Todos eles estão em vasos de 15 litros. Aqui é o tomilho comum, né? Suas folhinhas são pequenininhas, lanceoladas. Este daqui é o tomilho limão. Ele possui um cheiro mais cítrico. Suas folhinhas são mais arredondadinhas. É um cheiro maravilhoso de orégano com limão. É uma delícia. E aqui eu tenho o tomilho variegata, né? Ele possui duas cores, branco e verde. Por isso é conhecido como tomilho variegata. E para finalizar este corredor, eu tenho aqui uma limonete, Lúcia Lima, erva cidreira de folha. Essa planta tem um cheiro muito parecido com o capim santo. Se você não tem essa planta na sua casa, pode cultivá-la, que você não vai se arrepender de tomar um chazinho delicioso da limonete. Aqui neste outro corredor eu tenho mais um vaso de 20 litros com um pé de abacaxi Havaí. Esse aqui é o rebentão, o tipo de muda que o abacaxizeiro emite. Aqui do lado tem a planta mãe, que foi totalmente podada, e agora o rebentão vai se desenvolvendo até formar um novo abacaxi. Aqui do lado eu tenho um outro abacaxizeiro que eu estou esperando essa muda se desenvolver um pouquinho mais para destacá-la daqui. Aqui num vaso de 40 litros eu tenho uma romanceira que eu cultivo através de sementes. Bom, eu captei as sementes de uma romã americana, uma romã bem grande, porém até hoje essa planta não frutificou. Então eu não sei se ela vai conseguir frutificar, tá? A romã tem disso, quando plantamos por sementes, as sementes não mantêm o DNA da planta mãe, infelizmente. Aqui em um vaso de 25 litros eu também tenho mais um abacaxizeiro da espécie pérola, que já produziu o seu abacaxi aqui, e agora eu estou esperando essa muda se desenvolver um pouco mais para destacá-la daqui e continuar com o meu cultivo. Neste vaso de 40 litros eu tenho uma atemoia, olha só. Aqui a floração da atemoia. O que acontece? Essa aqui é a floração na sua fase masculina e essa aqui é a floração na fase feminina. Para que a frutificação aconteça, eu preciso vir com um pincel, colocá-lo aqui dentro da fase masculina da flor, captar o pólen, para depois abrir a flor feminina, na fase feminina, e colocar o pincel aqui dentro para polinizar. Dessa maneira você vai ter muita atemoia na sua planta. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre este conteúdo aqui no canal e vou mostrar para vocês como é que podemos fazer a polinização manual da atemoia. Se você não sabe, a atemoia é uma planta híbrida.
ela é o resultado do cruzamento da cherimoia com a ata, né? A pinha ou fruta do conde. Nasceu a cherimoia. Aqui deste lado eu tenho em um vaso de 25 litros outra goiaba amarela. A goiaba amarela não precisa de 2 goiabas amarelas para frutificar, porém eu tenho 2 goiabeiras amarelas aqui em casa. Aqui neste vaso de 40 litros, com a cobertura morta de cascas de amendoim, eu tenho uma noz macadâmia. Olha só que legal essa planta. A noz macadâmia é um cultivo a longo prazo, ela vai começar a sua frutificação apenas com 4, 5, 6 anos de cultivo. Mas é uma delícia essa noz aqui, eu mesmo adoro. Então não tenho pressa nenhuma, ela vai ficando aqui, eu vou cuidando dela e com certeza quando ela frutificar eu vou mostrar o resultado deste cultivo para vocês. Aqui neste vasinho de 20 litros eu tenho outro abacaxi Havaí. O abacaxi Havaí não possui espinhos nas suas folhas, né? Diferentemente do abacaxi pérola. Neste vaso de 40 litros eu tenho cultivada uma caramboleira. E só para você ter uma ideia, olha como essa planta está florida e vai carregar de carambolas para este ano. Olha só que coisa linda, gente. Tem muitas abelhas por aqui fazendo o trabalhinho delas, polinizando as carambolas e com certeza para este ano a minha colheita vai ser surpreendente. Mas isso aconteceu porque eu realizei uma poda na caramboleira e eu mostrei para vocês como é que se faz a poda da caramboleira. Então, se você não assistiu esse vídeo e tem uma caramboleira que não está produzindo muito, realize a poda da caramboleira. Infelizmente, ela tem sim uma época certa para realizar essa poda. E a poda da caramboleira é realizada no final de agosto, comecinho de setembro. Do lado da caramboleira, eu tenho em um vaso de 25 litros uma aceroleira graúda. Olha só, a folha dela é bem maior. Aqui está começando a sua primeira frutificação e pelo que me parece, o seu fruto também será bem grande. Aqui, neste vaso de 25 litros, eu cultivo berinjela. Este já é um cultivo que tem mais de 8 meses. Essa planta continua sendo muito produtiva, me produzindo diversas berinjelas por aqui. Olha só. Então, se você quiser plantar berinjela em um vaso de 25 litros, essa planta será muito produtiva. Neste vaso de 25 litros eu também tenho uma outra aceroleira graúda. Olha só o tamanho das folhas dessa planta. Porém, essa daqui ainda não começou a frutificar, diferentemente daquela outra que está ali, que já começou a sua frutificação. Aqui neste vaso de 25 litros eu tenho cultivado o gengibre. Olha só que legal. E eu plantei junto dele o açafrão. Olha aqui. Então aqui eu tenho o açafrão e aqui o gengibre. Podemos plantá-los juntos? Podemos, sem nenhum problema, porque são plantas da mesma família. Elas não vão se ajudar, porém não vão se atrapalhar, né? Uma não vai atrapalhar o bom desenvolvimento da outra. Aqui neste outro corredor eu tenho o cultivo de macieira. Olha só, essa aqui é a maçã Julieta, tá? A maçã Julieta é uma espécie de maçã para o clima quente. E olha como essa planta tá bonita em um vaso de 40 litros. Ela tá bem grande, porém ainda não frutificou, tá? Muito provavelmente ela vai começar a sua frutificação para o próximo ano. O que você precisa saber sobre o cultivo de maçã? Que ela vai precisar ter uma espécie polinizadora. Aqui do lado eu tenho uma outra macieira que é da espécie Eva. Então,
a Julieta é polinizada pela Eva e vice-versa. Então, para que eu possa ter muitas maçãs, eu preciso ter essas duas espécies de macieiras. Ambas são para um clima mais quente, elas não precisam de um inverno tão rigoroso para frutificar. E muito provavelmente, o ano que vem, eu terei muitas maçãs aqui no meu quintal, em vasos de 40 litros. Aqui essa cobertura morta, eu fiz com folhas secas da bananeira. Olha só que legal. Também podemos aproveitá-las. Aqui, neste vaso de 50 litros, eu tenho o cultivo de longana, olho de dragão. Olha só, é uma planta prima da lixia. Essa planta frutifica todo final de ano, tá? O sabor dela é bem adocicado e lembra muito um melão. Porém, ela cresce um pouquinho mais que isso, tá? Ela ainda está pequenininha aqui. Aqui neste vaso de 25 litros, eu tenho uma goiaba roxa. Olha só que legal. Como é bonita a cor dessa goiabeira. Então, é uma outra espécie de goiaba. É o primeiro ano de cultivo. Muito provavelmente ela ainda não vai frutificar este ano, mas para o próximo ano, com certeza, essa planta vai me produzir muitas goiabas. E eu estou ansioso para ver a floração da goiabeira roxa, porque é uma floração lilás, diferente das outras espécies de goiaba, que geralmente são brancas. Aqui neste vaso de 60 litros eu tenho o cultivo de capuchinha. Essa florzinha é comestível, tem um sabor muito parecido com agrião. E podemos cultivá-la aí no vaso juntamente com a noz pecã. Essa aqui é a noz pecã. A folha dessa planta é muito gostosa, parece um veludo aqui na parte de baixo. Eu adoro passar o dedo nessa folha. Este também é um cultivo a longo prazo. A pecaneira vai produzir seus frutos a partir do 4º ano até o 6º ano de cultivo. Eu já estou no meu 2º ano de cultivo, ano que vem já vem o 3º ano e mais um aninho essa planta começa a me produzir suas nozes. Essas folhas estão feias assim por conta das chuvas de granizo que caem aqui na minha região e acabam rasgando as folhas, né? Infelizmente. Aqui neste vaso de 20 litros eu tenho um outro abacaxi pérola cultivado. Neste vaso de 60 litros eu tenho um pé de graviola. Olha só, eu ainda não postei este conteúdo aqui no canal, justamente porque eu estou esperando essa planta se desenvolver um pouco mais, para que eu possa fazer um conteúdo bem completo sobre o cultivo de graviola. Neste vaso de 20 litros eu tenho mais um pé de abacaxi pérola. Muito provavelmente mais uns 2 meses essa planta já vai começar a sua floração. Aqui neste vaso de 20 litros eu tenho uma goiabeira indiana, goiaba indiana ou goiaba maçã. Olha só que legal, dá uma goiaba muito parecida com a maçã, sua casca é muito parecida com a maçã, por isso é chamada de goiaba maçã. Neste vaso de 40 litros eu tenho uma ameixa rubimel ou ameixa rubinel. Eu não marquei aqui, já saiu. Marquei com canetão, o canetão foi lavado. Bom, essa planta ainda não frutificou. Muito provavelmente ela vai florescer para o próximo ano. O cultivo de ameixa rubinel também precisa ser polinizado por outras plantas que são espécies polinizadoras. Então, se você quiser ter ameixa rubinel na sua casa, você vai precisar plantar uma ameixa pluma 7, que é essa daqui, olha só, que também ainda não floresceu, porém, para o próximo ano, com certeza, ambas as ameixeiras vão frutificar. Aqui deste lado eu também tenho uma outra espécie de ameixa, conhecida como amarelinha. A ameixa amarelinha também poliniza a pluma 7 e a rubimel. Então, vale muito a pena cultivar também uma ameixa amarelinha.
aqui deste lado, em um vaso de 50 litros, eu tenho outra espécie de ameixa. Essa aqui é a ameixa sanguínea, que também precisa ser polinizada ou pela pluma 7 ou pela amarelinha. Então, tá tudo certo, as plantas estão muito bonitas, olha só. E para o próximo ano, com certeza, vão vir as florações e, consequentemente, essas plantas vão frutificar com muitas ameixas. Neste vaso de 20 litros, outro pé de abacaxi Havaí. Aqui neste vaso de 60 litros, eu tenho a outra lixieira que eu falei para vocês. Essa daqui é da espécie Bengal. Ela precisa de um inverno mais rigoroso para frutificar. Suas folhas são mais largas, diferente da Kuei Pink, e também são muito atacadas por essa praga aqui. Olha só. Tá vendo como já tá aqui, ó, a folha? E olha embaixo da folha. Olha o estrago que essa praga faz. Olha essa daqui. Essa praga é conhecida como ácaro da erinose da lixia. É um ácaro junto com uma alga que entram em simbiose para sugar a seiva da planta. E acaba com a planta, tá? Se você tem uma planta pequena como essa no vaso, basta você retirar as folhas atacadas e aplicar um acaricida selo verde. Agora, se você tem uma planta muito grande, aí você vai precisar retirar essas folhas, fazer uma poda e aplicar o acaricida. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que se faz o controle e o combate dessa doença, tá? Em geral, essa planta está muito bonita, porém não frutificou este ano. E o ano passado ela estava num vasinho muito menor e me deu muitas lixias. Mas essa espécie de lixia, a lixia Bengal, não é uma planta que frutifica todos os anos. E isso não tem um porquê, tá bom? Aqui neste vaso de 20 litros eu tenho outro pé de abacaxi pérola. Deste lado eu tenho uma pitangueira cultivada em um vaso de 25 litros. Eu mostrei como é que podemos fazer o cultivo de pitanga em vasos. O conteúdo ficou muito legal. Essa planta ainda não frutificou porque está no seu primeiro ano de cultivo, mas para o próximo ano com certeza eu vou colher muita pitanga em um vasinho de 25 litros. Deste lado eu tenho uma amora macho. Se você não sabe, a amora macho só floresce, ela não frutifica, tá? É uma flor bem diferente da amora fêmea. A amora macho está num vaso de 10 litros e eu estou mantendo essa planta aqui porque eu quero fazer uma enxertia nela para ver se eu consigo mudar o gênero dela. Se der certo, com certeza eu vou postar este conteúdo por aqui. Aqui neste vaso de 50 litros eu tenho alguns morangos, né, cultivados em garrafa PET. Agora já não é mais a safra do morango, né? O morango produz muito de abril até setembro. Porém, ainda tem alguns moranguinhos que vão ser formados por aqui. Aqui eu também tenho um alecrim, um tomilho, tudo em garrafa PET. Esses não contam, né? Porque são garrafa PET e não vaso. Olha só que bonito o tomilho na garrafa PET. Óbvio, eles estão aqui, com certeza a raiz saiu para fora ali, ó. Por isso eles estão tão bonitos assim em uma garrafa PET. Eu aproveito o espaço do vaso para colocar as garrafas PETs por aqui. Este é um vaso de mexerica poncã. Olha só, ele está bem bonito. E agora, para o próximo ano, eu começo a realizar as podas de frutificação nessa planta, para que ela possa ser muito produtiva. O meu primeiro ano de cultivo dessa planta foi muito difícil, porque ela foi atacada pelo ácaro da falsa ferrugem. Olha só, ele deixa a folha da mexerica poncã assim. Parece que é uma doença fúngica conhecida como ferrugem, mas não é. É um ácaro, tá? E precisamos aplicar o acaricida aqui para eliminar com o ácaro. Porque senão o ácaro vai acabar com a sua planta. Vai por mim. Olha aqui, ó. Outro exemplo para você ver bem como é que esse ácaro deixa a folha da mexerica poncã.
depois ela amarela e cai. Então a planta vai ficar toda desfolhada e não vai produzir os seus frutos. Aqui neste vaso de 40 litros eu tenho uma amoreira portuguesa que produz amoras grandes, olha só. Ela já está vindo para uma próxima frutificação que acontece agora no final de dezembro, início de janeiro. As amoreiras também frutificam. Elas frutificam agosto e setembro, depois dezembro e janeiro elas vêm com uma safrinha, né? A safra mesmo vem após a poda. E agora no verão, finalzinho da primavera, início do verão, ela produz um pouco mais de amoras. Essas amoras já são amoras bem graúdas e são doces sim, tá? Tem gente que fala que não são doces sim. É só você fazer a adubação utilizando potássio que a sua amoreira vai produzir frutos mais adocicados. Olha só que coisa linda. Bom, num vaso de 40 litros eu mostrei para vocês como é que podemos cultivar café. E olha só que maravilhoso, gente, a quantidade de café nesse meu cafeeiro. O que você precisa saber sobre o cultivo de café, o básico, é que o café ele tem duas espécies, arábica e robusta. Se você mora numa região que a altitude é elevada, você precisa plantar o arábica, que é esse que eu tenho aqui em casa. Agora, se você mora numa altitude mais baixa, próximo ao nível do mar, por exemplo, você precisa plantar a espécie robusta para que essa planta seja muito produtiva. Olha como está lindo este cafeeiro em um vaso de 40 litros. A principal praga que ataca o cultivo de café é essa daqui, ó. Deixa eu colocar na luz. Tá difícil de ter luz. Eu vou retirar essa folha, pronto, fica mais fácil. Tá vendo aqui? Esse aqui é o bicho mineiro. Ele deposita seus ovos nas folhas do café. Esses ovos eclodem, se transformam em pequenas larvas que andam na epiderme da folha, causando esse estrago aqui. Então, essa folha diminui a sua função fotossintética e o cafeeiro produz menos cafés. E isso não é legal, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre este conteúdo para um controle orgânico, controle biológico dessa praga. Aqui neste vasinho de 20 litros eu tenho outro pé de abacaxi pérola e neste vaso de 60 litros eu cultivo uma goiaba tailandesa. Este já é o terceiro ano do cultivo de goiaba e para este ano essa planta vai me produzir muitas goiabas, mas muitas goiabas mesmo. É porque eu já praticamente ensaquei muitos frutos já aqui, né? Porque não dá para deixá-los fáceis para a mosca da fruta. Deixou descoberto, com certeza a mosca da fruta vai atacar essa planta sem dó nem piedade. Olha só que legal. São frutos bem grandes que podem pesar cerca de 800 gramas cada goiaba. É uma refeição, né, gente? Senhor amado, olha só que linda. Quantas goiabas nesta goiabeira em um vaso de 60 litros. A minha colheita para este ano vai ser surpreendente. Aqui do lado eu tenho 2 achachairos, olha só, em vasos de 25 litros. Se você não conhece, o achachairo é uma planta nativa da Amazônia boliviana. Olha só que legal. Essa planta não precisa de 2 plantas para frutificar. Porém, eu tenho 2 achachairos na minha casa porque eu quero que a frutificação seja abundante, né? A troca de pólen entre as plantas ajuda e muito na frutificação. Bom, são 2 achachairos, ambos em vasos de 20 litros. Essa planta foi cultivada através de semente. Olha a semente dela aqui, ó.
Então ela também é um cultivo a longo prazo. Ela vai demorar no mínimo 4 anos para frutificar, tá? Eu ainda não publiquei este conteúdo no canal porque eu estou esperando essas plantas se desenvolverem um pouco mais para que eu possa postar um conteúdo de qualidade. Aqui eu tenho em um vasinho de 25 litros essa frutinha aqui que se chama fruta do milagre. Este é o meu primeiro ano de cultivo e essa planta, deixa eu virar o vaso aqui, começou a frutificar. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Aqui tá bem pequenininho, tá vendo, ó? Na ponta do meu dedo. Aí vai começar a frutificação dessa planta. Essa frutinha é do tamanho de uma uva e ela é conhecida como planta do milagre porque ela deixa, por exemplo, o limão, que é extremamente azedo, adocicado. Primeiro comemos essa frutinha e depois chupamos um limão e o limão não vai ser azedo. Então, por conta disso, ela tem este nome de fruta do milagre. Neste outro vaso de 25 litros, eu cultivo o sapoti, ou sapotá também. Olha só que legal. Ele já está começando a sua frutificação aqui. Aqui também. Eu ainda não publiquei este vídeo aqui no canal. Porém, assim que formarem os frutos, eu vou postar este conteúdo que vai estar bem legal também. Neste vaso de 40 litros, eu tenho o cultivo de oliveira. Essa oliveira é da espécie Coroneiki. E neste outro vaso de 60 litros, eu já tenho uma oliveira mais velha da espécie Arbequina. Olha só as azeitonas se formando nessa planta aqui. Essas são azeitonas menorzinhas e são utilizadas para o preparo de azeite. Olha só que legal, se você nunca viu, tá aí a azeitona cultivada em um vaso de 60 litros. Então, eu desejo do fundo do meu coração que vocês acertem a quantidade de vasos que eu tenho no quintal da minha casa, porque essa oliveira da espécie Arbequina é a última planta que eu vou mostrar hoje para vocês. E espero que as 4 primeiras pessoas que acertarem a quantidade de plantas que eu cultivo em vasos ganhem ou uma muda de figo roxo ou uma muda de amora portuguesa. Bom, é isso aí. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Aproveite e compartilhe este conteúdo com seus amigos para que eles vejam como é produtivo o cultivo em vasos. Se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreva aí. E depois clica no sininho e aperte todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar 2 vídeos de sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro e até o próximo vídeo.